Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Dia de falar de Flamengo e falar de adversário do Flamengo. Agora é oficial, né? Começa a Copa do Mundo de Clubes. Está no momento do Flamengo estrear nessa competição. E o primeiro adversário é o Esperance da Tunísia. E você aqui no canal vai conhecer esse clube da Tunísia, vai saber como ele joga, a gente vai entender ali os seus vários pontos fracos e alguns dos seus pontos fortes. Então, chega junto aqui no canal, deixa o seu like, deixa sua curtida, que é sempre muito importante pra gente. E vamos falar dessa equipe que teve uma mudança de comando técnico, né? O atual técnico do Esperance, ele já trabalhou anteriormente no clube, até como auxiliar, já é uma figura conhecida dos torcedores. Agora, recentemente, o seu trabalho atual, que agora vai enfrentar o Flamengo, não tem ainda nem 10 jogos. Então é um trabalho bem recente. Verdade que ele está conseguindo resultado, vai conseguindo ali uma certa invencibilidade até recente defensiva, mas de qualquer maneira é ainda o início de um trabalho. Já ergueu ali uma taça, né? Venceu ali a Copa da Tunísia. É muito interessante esse grupo do Flamengo, pois haverá um contraste de diferentes culturas de jogo. É um time sul-americano, um time europeu, um time da África, um grande time africano, da Tunísia ali, mas é engraçada a forma de jogar, além do time dos Estados Unidos. Então vai ser um grupo de um contraste de maneira de se jogar, de vícios de jogo bem diferentes e bem característicos. Isso vai ser muito interessante para a gente aqui que vai trazer a análise de todos esses adversários. Será ainda mais interessante. Cara, é o seguinte, falando sobre esquema tático, sobre formação tática, a forma com que hoje joga o Esperance, que é um pouquinho diferente do que a forma com que ele jogou e que credenciou ele a participar do Mundial de Clubes, no trabalho do técnico anterior, é 4-3-3. Eles jogam no 4-3-3 e esse 4-3-3 tem como objetivo ofensivo muito simples, muito claro. Os pontas. Trabalhar e jogar para os pontas. São os pontas que são ali os pontos de... Os pontas são os pontos, né? De desequilíbrio da equipe do Esperance. E aí tem alguns valores individuais, alguns certamente vocês já ouviram falar. O Yan Sassi, lembra? Jogou no Vasco, é ele mesmo. Também tem o brasileiro, né, que joga um pouquinho mais à frente, o Rodolfo Rodrigues. Mas na minha opinião, não é nem o Yan Sassi e tampouco o Rodolfo Rodrigues que é ali o destaque. Na minha opinião, é o Youssef Belaili. Ele que joga até na seleção da Argélia e tem lá os seus gols, né, pela seleção da Argélia. Ele, na minha opinião, é o jogador mais importante da equipe do Esperance. Normalmente, ele acaba trabalhando pelo setor do lado esquerdo e por ali ele acaba participando dos gols, fazendo os seus gols, dando as suas assistências. Então, na minha opinião, ele ali é o ponto de desequilíbrio. Trazendo como essa estrutura um pouquinho mais tática do time, até tá aqui, ó. Vamos para os números interessantes dele, ó, só para você ter ideia aqui. São 35 jogos, 19 gols, 6 assistências, tem 25, né, participações ali em gols, além de 10 gols pela seleção da Argélia. Então por isso que eu acho que, apesar do Yan Sassi, fala-se muito, né, do Yan Sassi, até por ser brasileiro, eu acho que a mídia acaba trazendo um pouquinho mais o nome dele, mas eu acho que o Belaili é o mais perigoso. A estrutura dentro desse 4-3-3 sendo muito movida pelo jogo, pelos lados, né? Sobretudo ali os pontas, e a gente fala principalmente pelo lado esquerdo, ali quando fala do Belaili. E o homem que trabalha um pouco mais à frente, podendo até ser o brasileiro Rodolfo Rodrigues, que é o camisa 9, mas existe ali um revezamento desse jogador mais à frente. Ele sai muito, então não é um jogador de ficar muito na área, porque ele sai para dar o apoio. Dá o apoio para os pontas, dá o apoio para esses jogadores que trabalham no meio de campo. Então esse jogador, ele se aproxima bastante para dialogar ali com esses 4, digamos assim, esses 4 jogadores que também tem ali, normalmente o Esperance acaba atacando com esses 5 jogadores mais à frente. Então esses meias e esses jogadores pelos lados, eles acabam se aproximando. Para isso, o centroavante sai lá da referência para trabalhar, para acabar se aproximando um pouquinho. Falando sobre outras fases, vamos falar de bola parada. O que chamou muito a minha atenção na bola parada é que é uma marcação mista, né? Ou seja, muitos marcam individualmente e outros acabam marcando ali um pouquinho mais o espaço. Contudo, a zona. Contudo, em sua grande maioria, a marcação é individual. Então é o famoso cada um com o seu. Onde tem um jogador do adversário, vai ter um jogador do Esperance marcando na bola parada. Isso seja no escanteio, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, em círculo amarelo são as marcações individuais.
O círculo vermelho, eu coloco para vocês, são jogadores que estão marcando a zona. Ali eles estão próximos na primeira trave, né, digamos assim, na pequena área, na altura da pequena área. E também faltas laterais, tá? Também marcam individualmente. Então é algo que o Flamengo tem até bons cabeceadores, né, para essa bola parada e tal. Léo Ortiz é um jogador que acaba se destacando bem nesse tipo de fase do jogo. Também o Flamengo pode buscar ali e se aproveitar. Aliás, já que a gente está falando sobre bola parada, falando sobre a bola parada ofensiva dos caras, tem jogadinha ensaiada, tá? Tem sempre uma jogadinha ensaiada. Não dá para prever qual a jogada ensaiada que eles vão usar, mas vale ter a atenção que eles podem vir a usar uma jogada ensaiada. Então, uma falta lá na intermediária, sem pretensão, tem uma jogadinha ensaiada. Bota muitos jogadores dentro da área, finge que vai fazer o cruzamento, e aí toca pro jogador que está pelo meio, atrai a marcação, aí pinga essa bola na área, tenta alçar, buscando uma segunda trave. Então, assim, tem sempre... Essa aqui foi apenas um exemplo, mas tem várias jogadinhas ensaiadas, não dá pra gente saber qual de fato eles vão ali acabar utilizando, mas eles têm essa jogada ensaiada. Defensivo, cara, eu vou falar pra vocês o seguinte, sabe aquele Flamengo que até no Campeonato Brasileiro em alguns jogos fez logo o seu gol no início, ou seus gols, né? Teve uma partida até que o Flamengo já abriu 2-0 na Copa do Brasil? Esse seria um jogo muito importante para o Flamengo já abrir o placar no início. E por quê? Claro que todo jogo é muito importante, mas esse, porque eu acho que não dá tempo dos caras entenderem. Gente, é um outro jogo. Eles têm qualidade, eles fazem lá a artilharia lá dos caras, né? Tem muito número de gols e tal, mas é um contraste muito diferente, mas é muito diferente. A distância do que o Flamengo joga aqui, do que o Flamengo enfrenta aqui, para que eles jogam lá e que eles enfrentam lá, por mais que eles tenham destaque lá, é uma distância considerável. Então, até para favorecer esse não compreensão, porque ali é um tipo de jogo que o Esperança que vai ter que entender. O ritmo é um outro tipo de jogo. Seria muito importante já deixar os caras, né, meio tontos ali, já fazendo gol. Porque aí você condiciona o adversário a ter que sair e tal. O tipo de marcação deles, em alguns momentos, me parece até um pouquinho que ingênua, defensivamente. Aí você vai falar assim, pô, mas Godoy, defensivamente eles não estão se destacando e tal. Eu até trago esse número, porque é uma verdade. Por exemplo, nos últimos 5 jogos, o Esperança só sofreu 1 gol, mas é dentro daquele ecossistema, né, que ele pertence ali do futebol da Tunísia, da Copa da Tunísia, que ele até acabou sendo campeão agora, nesse iniciozinho aí de junho, ele foi campeão, mas o jogo mais recente deles é isso. Falando em jogo, isso vai ser muito legal também, tá? Eu vou falar sobre o Chelsea, vou também trazer o número do Los Angeles, né, e aí a gente traz aqui do Esperança. Eles têm 46 jogos na temporada. Todo adversário que a gente, né, falar que é de um país diferente, vamos falar sobre isso. 46 jogos, tá? Então, só para você ter ideia. Daqui a pouco, o Flamengo tá chegando à metade da temporada, né? Daqui a pouco o Flamengo já tem 46 jogos. Eles, numa temporada inteira, têm apenas 46 jogos. Um convite importante. Fica de olho. Vocês lembram que a gente teve um sorteio com o SofaScore e a gente fez, né, gratuito, você participou lá, tivemos já o contemplado? Agora é a sua chance de novo, tá? Em parceria com o SofaScore, o canal novamente vai sortear e vai dar para você uma camisa oficial do Flamengo dessa temporada. Pode ser a camisa do título da Libertadores, do título do Campeonato Brasileiro, ou quem sabe até de um título histórico mundial, não importa. A camisa oficial do Flamengo você concorre baixando o SofaScore pelo nosso link. Eu vou deixar o link no nosso comentário fixado e também tá na descrição do vídeo. Godoy, eu já tenho o aplicativo do SofaScore porque eu baixei lá atrás. Se não for pelo nosso link, você não vai concorrer, cara. Baixa pelo nosso link e aí você concorre a uma camisa oficial do Flamengo, beleza? Então, baixa aí o aplicativo. E falando, cara, ainda sobre o Esperança, questão defensiva, você lembra de uma crítica que a gente havia feito até no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, onde havia muito espaço nas costas dos volantes do Flamengo e que a defesa do Flamengo precisava correr muito para trás e com isso o Cruzeiro até arriscava finalizações de fora naquele espaço? Exatamente isso que o Esperança defensivamente permite ao adversário. Então, várias das finalizações é porque as equipes que enfrentam não aproveitam. Eles dão muito espaço no entre linhas e não necessariamente os 4 defensores eles ficam organizados, eles ficam muito preocupados em se defender, mas não ficam preocupados em se defender de uma forma organizada. É engraçado esse choque cultural, né? Então,
você vai ver lá, o lateral direito tá um pouco mais à frente, o zagueiro tá um pouquinho mais atrás, o outro zagueiro não tá na paralela com o outro, o lateral esquerdo também não. Então existe ali uma certa confusão, uma desorganização do Esperance, por isso que eu repito, seria fundamental para o Flamengo abrir o placar no início do jogo, porque vai deixar eles ainda mais atordoados e não vai dar para os caras entenderem ou tentar se organizar ao longo da partida, pois certamente haverá ali, sem dúvida, um choque de um jogo completamente diferente daqueles que eles não estão acostumados. Fundamental, pensando em classificação e boa classificação para o Flamengo, vencer o Esperance, pois, na minha opinião, é o adversário mais frágil do Flamengo, sem sombra de dúvidas, neste grupo. Vencer o Esperance vai dar um passo para o Flamengo se classificar. Dificilmente o Flamengo vai se classificar para as oitavas de final sem vencer esse jogo. Eu creio que a classificação do Flamengo passa diretamente já por a vitória nessa estreia. Um amigo nosso, inscrito, deixou um valeu, né? Comentário dando aquela força pra gente num vídeo nosso, falando assim: faz o pós-jogo da seleção, Godoy. Acho que daria bastante view. Quem concorda? O pra ser sincero. Então, pra ser sincero com você, cara, se a galera topar, eu faço. A gente vai junto, cara. Nossa comunidade vai dialogando e vai conversando junto. Se a galera empolgar, a gente faz também. Mas a princípio, se a galera não empolga, aí não tem como. Beleza? Valeu, cara. Obrigado aí pela força, obrigado aí pelo seu valeu, obrigado aí pela sua participação. Não se esqueça, então, link, descrição do vídeo, comentário fixado, baixe o SofaScore e concorra a mais uma camisa oficial aqui que a gente vai sortear no canal. Beleza? Do Flamengo. Grande abraço, fiquem de olho nesse jogo, então deixe seu like, se inscreva, até a próxima e valeu!